O assunto da vez é o Cruze LT. Esse aqui na versão sedã, que é a versão de entrada. E de entrada não quer dizer exatamente que é básico, mas ele vai ser o assunto dessa semana para vocês. Visualmente, as únicas diferenças do LT para o LTZ já começam aqui na traseira. Que o LT, essa faixa é pintada ao invés de cromada, para o LTZ. Já mostrando um pouco aqui atrás para vocês, temos a lanterna, seta, ré. Nessa parte aqui eu vou deixar passando para vocês que é a lanterna de neblina. Que eu vou mostrar também dentro como que abre, como que liga. Todos os cruzes foram vendidos com roda 17, apesar dessa aqui estar diamantado o centro. Originalmente o LT era uma roda totalmente diamantada prata. É uma roda totalmente prata, só o LTZ que tem esse fundo preto. Todos os cruzes, inclusive o hatch, foram vendidos com disco nas 4 rodas, também com ABS. Obviamente na versão 4 portas. Essa aqui não tem chave presencial. Os retrovisores são elétricos, não tem rebatimento, não tem repetidor de seta, porque o repetidor de seta fica aqui embaixo. Também sem função aquecimento. Nos faróis temos aqui a lanterna de neblina, farol monoparábola. Nenhuma versão aqui foi vendida com projetor e todas são farol halógeno comum. Vale um fato curioso que a grade, apesar dela ser grande, a parte de entrada de ar para o radiador, ela é só dessa parte aqui do centro. As partes da ponta, elas são fechadas além da parte inferior. Essa parte de cima é só um aplique, não tem função nenhuma além de estética. Visualmente, um elemento de design que eu gosto bastante do Cruze é que o capô ele é um pouquinho mais alto. E temos essa linha aqui também que ela desce um pouquinho mais, que ajuda a realçar um pouco as linhas do farol. Se você subir aqui assim, você vê que o farol é um pouco afastado. E além disso, o farol ele é bem esticado aqui para cima. Por sinal, é algo bem crônico dos Cruze começar a queimar justamente, que é o caso desse aqui, começa a queimar a parte de cima, justamente por causa dessa parte mais avançada do farol. A grande maioria deles, para não dizer todos também, tem esse aplique cromado na lateral. Esse friso, ele é instalado, ele não é de fábrica, porque esse aqui é um friso universal. Já aproveitando que estamos aqui fora, eu vou mostrar o porta-mala para vocês, que é um porta-mala razoavelmente grande. Não vou deixar os números de cabeça, vou deixar aparecendo no vídeo, porque não é o tipo de informação que eu costumo decorar. Mas mostrando para vocês, é um porta-mala razoavelmente grande, se não era um dos maiores do mercado também. Essa aqui, um dos diferenciais é justamente a cor, que é chamada de vermelho chile. É um vermelho um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais... Essa aqui é um vermelho perolado, diferente do outro. Tem o Cruze também vermelho, que é um vermelho um pouco mais vivo, que é justamente esse aqui. Mas essa é uma outra tonalidade de vermelho que era oferecida também. Por fora seria isso. Agora vamos para dentro. Começando para vocês para a porta do motorista. Esse aqui ainda tinha o famoso pininho, então você abaixa aqui e ele trava. Esse aqui ele destravou porque a porta está aberta. Mas todos os Cruze ainda tinham esse pininho, ao invés de ser na maçaneta. Indo para a porta do motorista, aqui temos o botão para travar, de descer o vidro traseiro. Nessa versão todos eles têm função One Touch, então no que você pressiona aqui um pouquinho mais, todos os vidros descem de uma vez, que eu vou deixar passando aí para vocês. É para descer e para subir. Aqui temos o comando do retrovisor elétrico, que como eu falei, ele não tem nenhuma outra função além da função elétrica. O volante ele tem ajuste de altura e profundidade. Deste lado aqui temos a função do dimmer do painel, que é para ajustar a luminosidade deste painel. Aqui temos o ajuste de altura de faixa do farol dianteiro. Então no 0 ele fica na função normal, e se você for abaixando, o farol abaixa, nunca sobe. Ele vai subir, obviamente, se você colocar aqui para cima. Mas no 0 para o 3 ele só vai abaixando. Aqui temos também a chave seletora do farol. Então aqui está desligado. Lanterna, farol baixo, farol de neblina, lanterna de neblina. Aqui embaixo temos um porta-treco,
que você tirando aqui fica a caixa de fusíveis aqui atrás. Do lado do motorista seria isso. Indo agora para o lado do passageiro, aqui temos como se fosse uma central multimídia. Ela não tem GPS, mas ela tem Bluetooth também, então dá para você parear. Também tem função auxiliar, que é justamente, fica aqui dentro do porta-treco. Então você usando o auxiliar, essa aqui já está ligada, que é o cabo P2, e o USB para você ouvir pendrive também. Aqui tem porta-treco, que essa parte aqui ela é deslizante. Então que ela é um pouco frágil, você tem que puxar com muito cuidado. Mas se você colocar um pouco para frente, ela move. Se você mexer um pouquinho para trás, sempre pegando no meio, ela para. Temos acendedor de cigarro, que serve justamente como tomada 12 volts. O câmbio automático de 6 velocidades, que daqui a pouco a gente já vai passar a parte mecânica. Aqui tem o botão para desligar o controle de estabilidade. Esse carro tem controle de tração e estabilidade, só que só dá para desligar o de estabilidade. O ar dele é digital, que ele mostra ali na multimídia. Então esse lado aqui é o ventilador e desse lado aqui a temperatura. Aqui tem a função do desembaçador traseiro para desligar o ar condicionado, o modo, que é para você trocar o sistema de ventilação, se quer só para você, para os pés ou desembaçador. A função automática, que ele ajusta de acordo com, ele compara as informações dos sensores de temperatura que ficam no para-brisa e daquele que fica ali na ponta, que é justamente o sensor de temperatura interno. Na função automática, ele regula automaticamente a velocidade do ventilador e da temperatura. Aqui tem a função desembaçador, que ele liga no máximo para desembaçar o mais rápido possível. E o botão para ligar e desligar o ar-condicionado. Nessa parte de baixo aqui temos o AQS, que é o acrônimo para Air Quality Sensor, que é um sensor de qualidade do ar que funciona mais ou menos dessa forma. Se você está numa área que tem fumaça ou está um ar extremamente poluído, você pode apertar aqui, que nada mais do que ele faz é o seguinte: ele coloca na função recircular e ele ajusta o ar-condicionado para não deixar, para te poupar do ar ruim que está lá fora. Aqui temos a função de recircular, então você aperta aqui, ele coloca na função recircular. Aqui temos o botão para destravar e travar a porta central. Aqui na multimídia, ela é uma multimídia bem simples. Aqui é para selecionar as estações de rádio, pausa, avança, retrocede. E aqui temos funções diversas de equalização, de relógio, de configuração, mas ela é uma multimídia, apesar dela ela tem tela monocromática ainda, só que ela é bem arcaica. Só os LTZ que tem uma multimídia já colorida, que são as primeiras MyLink. E por sinal ela também muda um pouco a disposição dos botões aqui, mas nessa versão LT é uma multimídia básica. É só rádio basicamente e nada muito além disso, e algumas funções do carro, como também já mostrando aqui temperatura externa, hora, a função que ele está. Por essa chave seletora que tem aqui do lado. Então para baixo você recua nas funções que vai estar passando ali para vocês. Menu, você entra no menu do carro, que é para você configurar algumas funções que tem no computador de bordo. E para você zerar é o botão que eu mostrei aqui na ponta. Então se você apertar e segurar, você zera. E para você ir para outra função, é só você ir mudando aqui ou apertar e segurar, como eu já mostrei ali para vocês também. Mostrando para vocês aqui agora a parte do teto. Aqui temos o botão para desativar o alarme perimétrico, que são justamente esses dois sensores que ficam aqui em cima. Aqui temos as funções para ligar a luz de cortesia. Tanto o motorista quanto o passageiro, ele acende. Aqui os dois são iluminados, só que não vai acender porque está sem a tampa, que é justamente o que faz a parte do sensor para poder ligar. Mas tanto o motorista quanto o passageiro é iluminado. O parasol. Deste lado aqui também temos o porta-óculos, que ele é aveludado, por sinal. Ele tem como se fosse um carpete aqui dentro. E ele não volta de uma vez. Se você soltar aqui, ele volta bem devagar, que é algo bem legal. Temos também alça, puta que pariu, em todos os lados. E aqui no centro temos uma luzinha de cortesia que está na função desligada, função ligada, e deixando aqui com a porta aberta, ela fica acesa. No que você fecha a porta, ela apaga, vai apagando aos poucos. Falando um pouco de questão de segurança, a versão LT ela já conta com 4 airbags, que são os dois frontais
E os dois laterais, que é justamente aqui você identifica pela etiqueta no banco. Só a versão LTZ tinha 6. Então, além do que eu já comentei, o controle de tração, estabilidade, o cinto de segurança, tanto do passageiro quanto do motorista, tem regulagem de altura. Atrás, eles são fixos, eu já vou passar para vocês. De segurança não tem muito mais além disso. Como eu comentei, só o LTZ tem 6 airbags. Indo para a parte de trás, as portas traseiras não tem nada muito especial do que eu já mostrei para vocês, então não vou nem passar muito por aqui. Só vamos demonstrar um pouco a parte interna. O banco está configurado para mim, como eu sempre costumo falar, eu tenho mais ou menos 1,76 m, 1,78 m. Eu gosto de deixar o banco bem para trás. E, como dá para ver bem aqui, minha perna tem uma certa folga para o banco do motorista, então eu diria que eu estou até que bem confortável, bem acomodado aqui. Eu tinha mostrado para vocês todos, na parte traseira, todos os cintos são 3 pontos. E também na parte traseira temos aqui 2 porta-copos. Então esse aqui serve como apoio de braço e também como 2 porta-copos caso não tenha o terceiro ocupante. Os encostos, todos eles sobem e descem, eles não são fixos. E aqui atrás não temos saída dedicada, temos só outra tomada 12 volts aqui, que é para carregar ou usar para qualquer outro fim que você julgue necessário. Por dentro eu já mostrei tudo que eu tinha para mostrar para vocês, agora vamos para o motor agora. Bom, temos aqui o motor Ecotec 1.8, 16 válvulas. Galera, esse motor aqui, ele já é bem conhecido aí para quem gosta de Chevrolet, né? Ele é parente aí da mecânica do Sonic. Esse carro ele conta, aproveitando que estamos aqui, com correia dentada, ele não é corrente, tá legal? Então sempre bacana vocês estarem respeitando aí o manual, né, que recomenda a substituição a cada 100 mil quilômetros. Entendeu? Variador, tanto na admissão quanto no escape, ele conta com variação de comando. Ele tem também coletor de admissão que é variável também, que era uma novidade no seu lançamento, acabou sendo até um diferencial bem interessante. Vou mostrar aqui para vocês também outra coisa que era diferencial na época, essa questão da bomba d'água dele ser uma bomba d'água externa. Não era muito comum nos carros que a gente tinha no mercado disponíveis naquela época também. Falando um pouco sobre manutenção e reparabilidade, o motor Ecotec é um motor muito robusto, é um motor confiável, mas conforme ele foi envelhecendo, a gente percebeu que alguns proprietários relatam alguns tipos de problemas, né? Nada muito fora da curva, né? Problema de bobina, outros relatam também problemas em dificuldades para achar peças genuínas, galera. É um probleminha aí que acaba, infelizmente, até injustiçando um pouco o carro devido à vida curta, né, desses motores Ecotec na família da Chevrolet, né? Isso acaba dificultando a vida, né, de quem quer encontrar peças genuínas, né? A pessoa acaba optando mais pelo mercado paralelo, mercado alternativo, para acabar dando manutenções nos carros, né? Hoje em dia você até consegue encontrar algumas peças na rede de concessionárias, né? Uma correia dentada, velas, juntas, isso você consegue achar ainda na rede da concessionária num preço bem razoável. Agora, quando você está procurando alguma coisa mais específica, um jogo de bobinas, bicos injetores, uma bomba da água, isso você já pode começar a ter dificuldade de achar na concessionária. E quando você encontra, pode acabar sendo um pouco caro, que é outro ponto dessa mecânica, né? Muita gente fala que a manutenção não é barata, né? Apesar da Chevrolet ter a fama de manutenção barata, como o projeto desse motor não é um projeto brasileiro, é um projeto da América do Norte, isso acaba encarecendo a manutenção do carro por ele não ter nascido no Brasil, né? Por mais que seja um carro nacional, fabricado aqui, mas o projeto desse motor não é nacional. Então acaba encarecendo um pouco a manutenção dele. Aqui temos o filtro de óleo que vai aqui dentro, refil, que é acoplado a um trocador de calor lá embaixo, que a gente também escuta alguns relatos de problemas nesse trocador de calor, então vale a pena ter bastante atenção se você está pensando em comprar um Cruze, você verificar
pela tampa de óleo aqui e olhar pelo reservatório de expansão se esse carro não tem aqueles indícios de água misturando com óleo, tá legal? Muito importante, porque é um problema que alguns proprietários já reportaram e passaram. Outra questão é câmbio automático, 6 velocidades, é uma caixa de câmbio bem interessante, novidade na época, por ser de 6 marchas, né, o que era um grande diferencial, mas infelizmente a gente tem bastante relatos de problemas na transmissão. Muitos deles eu acredito que às vezes possa ser até por falta de manutenção, que essa caixa de câmbio acaba sofrendo um pouco também com essa questão de falta de manutenção, não troca o óleo, então acaba ficando sujeito a esse tipo de problema. Então, se você está vendo um Cruze para comprar, sempre faça um test drive, verifica se o câmbio não está dando tranco, vê se o comportamento está bom, se está engatando todas as marchas, que isso é bem importante, porque um reparo de uma caixa de câmbio dessa pode te custar mais de 8 mil reais daí para cima. É bem caro para estar fazendo reparo, porque as peças da caixa de câmbio dele são um pouco chatas de achar, tem uma certa dificuldade de encontrar, tá bom, galera? Reservatório de partida frio, ele é flex. Os bicos, eles são injeção indireta, tá legal? Eles não são injeção direta, que tem muito segredo, entendeu? Se você cuidar, é um carro que vai durar muito. A gente tem diversos relatos de proprietários que tem o carro há muitos anos, nunca precisou abrir motor para fazer motor. Falando em termos de motor retífica, é um motor que acaba sendo um pouco custoso e tem certa dificuldade de encontrar a peça sob medida, né? A gente até tem no mercado disponibilizando aí peça sob medida, né? Pistão sob medida, anéis sob medida, mas é aquilo, né? Não é barato, gente. Então é um motor que vale a pena você cuidar, manutenção em dia, óleo em dia. Então vale a pena você sempre cuidar muito bem do sistema de arrefecimento desse carro para você não ter aqueles tipos de corrosões atacando o cabeçote desse carro, porque muitos proprietários que precisaram, às vezes, trocar o cabeçote até ou precisar fazer uma retífica de recuperação do cabeçote, foi um reparo que saiu bem caro. Então assim, atenção, cuidem do motor do seu Cruze. Se você cuidar bem dele, ele vai durar bastante. A gente vê, né, em grupos e fóruns relatos de Cruzes com mais de 300 mil quilômetros, de pessoas que nunca abriram o motor, mas a gente também vê bastante gente passando por dificuldade com essa questão de encontrar peças. Então assim, a manutenção aqui é primordial, sempre em dia, tá bom, galera?
de dinâmica também do Cruze, uma coisa que eu gosto bastante dele também é que ele tem um acerto um pouco mais duro que a maioria dos sedãs médios do mercado, em comparação a ele. Nesse ponto ele lembra bastante o Civic, nessa época que ele foi lançado meio que na transição do Civic G8 para o Civic G9, e nessa época o mercado estava bem servido ainda de sedã médio, né? Então ainda tinha o Corolla, tinha o Sentra, tinha alguns outros que eu vou deixar passando aqui, que são esses que eu lembro de cabeça, mas tinha bastante sedã médio no mercado. O Cruze se diferenciava não só pelo conjunto mecânico, pelo câmbio de 6 marchas, que já foi mencionado antes, mas só que o acerto dele é um pouco mais duro. Particularmente, eu gosto de carro com um acerto um pouco mais duro, então é algo que eu levo bastante em consideração. Ele, se você preza um carro um pouco mais macio, você talvez vai estranhar, porque o acerto dele é realmente mais duro, não só por causa dos pneus, que são pneus razoavelmente baixos. Essa aqui as medidas eram 225/45 aro 17. E o acerto de suspensão dele é realmente um pouco mais duro. O tipo de suspensão dele não foge do comum, é McPherson na frente e eixo de torção, né? De resto, pode ser só isso que você estranhe. No mais, além eu já comentei da questão do consumo, desempenho, como deu para ver, exatamente forte, mas é um carro que no dia a dia ele te serve, vai te servir muito bem. Mas não espere um desempenho colossal ou algo assim que vá te surpreender. De resto, além disso, a posição de dirigir dele, que eu já mencionei, é muito gostosa, os bancos são muito bons. É um carro que é para quem busca um carro um pouco diferente, mesmo ele sendo comum, um carro com qualidades que, assim, olha os mais atentos que vão perceber. A qualidade construtiva dele é muito boa. Novamente eu deixo aqui a menção honrosa para a questão do isolamento acústico. O isolamento acústico desse carro é algo assim que é difícil o carro desse segmento ter essa qualidade disso também. No mais, é um carro muito bom, é um carro muito bem servido, especialmente no quesito segurança também. Porque apesar dessa aqui ser uma versão LT que tem 4 airbags, a LTZ podia ter 6, coisa que nem os outros concorrentes às vezes tinham mais que 2. Então era outro diferencial também do carro. Como a gente sempre faz, considerações finais. O que você achou? Bom, eu gostei muito, Renan, eu gosto do Cruze, é um carro até que é um pouco esquecido no mercado, né, acabou caindo no conhecimento, né, não teve uma vida muito longa, né, na Chevrolet, mas é um carro que eu gosto muito, é um carro que tem muito para oferecer por razoavelmente pouco, hoje em dia no mercado, né, um carro muito bem equipado, é um carro que fez barulho na época do seu lançamento, né, em relação aos concorrentes, né, que estavam um patamar bem abaixo até na época em questão de equipamentos. Hoje em dia é um carro que eu acho bem legal, muito interessante. O pessoal só precisa ficar atento às questões de manutenção, se o carro tem histórico, se tem histórico de manutenção do câmbio e tal. O motor, se você cuidar, não tem segredo, vai longe. Agora você pegar um com manutenção acumulada pode vir a te dar dor de cabeça, principalmente nas peças mais críticas, né? Então, fora isso, eu acho um baita num carro legal, muito confortável, tem uma resposta muito boa, tem um desempenho não tão grandioso por causa do seu tamanho e peso, até deixa um pouco a desejar para um carro que tem 6 marchas, acaba deixando o desempenho e consumo a desejar um pouco, mas é um carro muito bom, é um carro muito bem equipado, é um carro que, se você está procurando um sedã ou até mesmo a versão hatch, um carro que tenha uma lista de equipamentos boa por um preço razoável, vale a pena. De fato, é isso mesmo, especialmente na questão de desempenho e consumo, que já é bem conhecido, é um tema inclusive polêmico, e não importa onde você comente, sempre vai ter uns que passam umas médias de consumo meio absurdas, mas o fato é que consumo nunca foi exatamente algo para você levar em conta no Cruze, porque é um carro razoavelmente beberrão. As versões manual, pode ser que elas sejam, pode ser não, elas são razoavelmente mais econômicas, mas também não é tudo isso, só que de resto, é um carro que, assim, eu falo, especialmente uma coisa que eu gosto bastante de prestar atenção é em relação à posição de dirigir. Uma posição de dirigir muito gostosa, até de certa forma esportiva. Ela lembra muito, especialmente o Civic, para quem gosta, porque é um carro que você senta razoavelmente baixo no carro e o painel ele tá quase sempre na sua altura, na altura dos olhos. Não é um carro que você senta bem aqui em cima, o painel tá lá embaixo. Os bancos também, por sinal, é uma coisa que eu gosto muito desse carro, apesar dele ter uma espuma um pouco dura, mas os encaixes laterais aqui do bancão, um banco que te senta muito bem, te agarra muito bem.
E não só essa direção dele também é bem leve, é uma direção também, apesar dela ser elétrica, que não tem aquela comunicação que a hidráulica tem, é uma direção que ela é um pouco mais direta, de certa forma, que eu falei, não é um carro que tem pretensões esportivas, só que ele tem algumas coisas assim que visa diferenciar assim, de um carro confortável, como por exemplo é o Corolla e alguns outros, o Sentra, por exemplo, também. De resto, é um carro razoavelmente completo, mesmo essa aqui sendo a versão LT, ela é muito bem servida em questão de segurança e até de alguns outros itens, como eu já comentei, do retrovisor fotocrômico, tem computador de bordo, uma multimídia meio arcaica, mas tem. De resto, é um carro que eu costumo recomendar, nós costumamos recomendar para a maioria das pessoas, apesar de ele ter uma manutenção razoavelmente cara, e é uma manutenção que caso venha a dar alguma coisa, ela costuma pesar no bolso, só que não é um carro que costuma te dar esse tipo de manutenção. De resto, é um carro também que a gente costuma colocar na lista que tem os donos muito apaixonados. Então, assim, quem tem Cruze, a pessoa defende com unhas e dentes. Normalmente costuma defender com unhas e dentes. Que é um carro também muito, como eu já comentei, bem confortável. É um carro muito bem servido, mesmo na versão mais baixa. Apesar do sedã não ter o teto solar, de resto ele é muito bem servido. Fica aqui a curiosidade também que o sedã ele nunca teve, só o hatch. De resto, é um carro que eu gosto bastante, ele é bem macio, silencioso também, o isolamento acústico desse carro também é outra coisa que eu costumo prestar atenção, é muito bom, ele te isola do ambiente externo de uma forma assim que poucos carros fazem isso. De resto, é um carro realmente magnífico, muito bom, se você estiver considerando um, vale a pena você considerar. Muito bom. É isso aí, galera. Não deixem de deixar o like aí, se inscrevam no canal que vai ter mais novidades e mais vídeos em breve. Até a próxima. Até a próxima.